Luzes, estamos ao vivo hoje para uma super live falando sobre a cura dos povos da floresta amazônica. Vamos falar de dois povos em especiais, né, que são os Mura e o Shipibo. E agora vou aproveitar para chamar aqui o pessoal que vai entrar, que são nossos queridos Josafá, Annelise e também a Tainá. Vamos lá, que já vão entrar por aqui. Aqui. Chamou o Josafá. Olá, boa noite. Boa noite. E aí, Tainá, tudo bem? Acho que já estão chegando aqui também. Deixa eu ver, Josafá ativou o vídeo. Cadê ele? Josafá. Opa, já está aí. E a Anne também já está chegando. Está entrando aqui, daqui a pouquinho ela aparece. Para mim você ficou escuro. Para quem está acompanhando a gente, se puder. Tá. Teu som está cortando só um pouquinho, tá? Já temos algumas pessoas aí ao vivo, legal. Opa, a Suzana está por aí, a Leia, a Moniquinha, bastante gente conhecida, a Marina, olha só. Muito obrigado pela presença de todos. E sem mais delongas, vamos apresentar aqui o nosso querido Josafá, que é um dos principais motivos aí da nossa live, junto com a Anne. Antes de começar, eu queria falar que o objetivo aqui é fazer um grande intercâmbio cultural, né? A gente tem dois povos da Amazônia, povos bem diferentes, né? O Josafá, na verdade, ele, apesar de ser da etnia Mura, a gente vai falar sobre isso agora, ele pode explicar melhor, ele participa de várias tribos, como pajé em várias tribos, ele é convidado para colaborar, porque nem todas as tribos têm um pajé, então ele pode participar por lá também, na Amazônia, próximo onde ele mora, em outros lugares. E temos também a Annelise, que vai representar o pessoal do Peru, das tribos Shipibo, da etnia Shipibo, né, que é um pessoal muito bacana também, que trabalha com cura na floresta. A Anne já está chegando, então eu vou deixar para apresentar ela em mais detalhes daqui a pouquinho, quando ela entrar. Né? Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho do meu amigo Josafá. Tudo bom, Jô? Como é que estão as coisas? Tudo jóia? Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? Saudações amazônicas. Está tudo bem aqui. Isso aí. Eu quero aproveitar também, né, antes de falar um pouquinho mais sobre o Josafá, apresentar a Tainá. A Tainá também é uma grande estudiosa aí da floresta amazônica, ela que é fonoaudióloga, trabalha também com sound healing, né, a nossa colega também nas experiências com a ayahuasca, né, já esteve lá na tribo Shipibo, né, ficou um bom tempo lá, depois ela pode contar para a gente como é que foi essa experiência maravilhosa, e a gente vai ver que lá não existe só o trabalho da ayahuasca, mas muitas outras coisas envolvendo cura, né, cura do corpo físico, mas também cura do espírito, cura da alma. Né? Pode falar, pode falar. Obrigada, só agradecer aí o convite, uma honra, né, a gente estar aqui nesse grupo. E aí depois eu vou compartilhar um pouco mais, mas uma questão também relacionada a sound healing, que tem tudo a ver com o trabalho lá com os Shipibos. Com certeza. Uma das coisas que a gente vai falar aqui é a importância do som nessas curas. Né? A gente pode terminar, inclusive, com essa parte que está bem assim, bem interessante, vai juntar todas as conexões aí, né, entre essas tribos. Não é por acaso, né, que essas tribos todas têm tantas coisas em comum, apesar de todas elas serem, né, da Amazônia, elas são de regiões muito diferentes, características muito diferentes. Eu queria fazer, então, uma apresentação um pouquinho aqui do Josafá, e aí, então, com isso, vou dar uma olhadinha aqui, né, mas, embora eu conheça ele de bastante tempo, um amigo de bastante tempo, mas o Jô, para quem não sabe, ele é amazonense, nasceu às margens do Rio Madeira, e quando ele era criança, junto com os pais, ele praticava o extrativismo. Opa, eu acho que caiu aí a Tainá caiu, acho que não sei se está entrando agora, daqui a pouquinho ela volta, aconteceu alguma coisa aí, mas vamos continuar. Então, o Josafá, ele sempre, desde criança, teve muito contato com as plantas, né? Isso foi gerando, acho que, esse gosto, né, das plantas, ele vai poder contar melhor. E aí, então, ele foi se especializando em óleos da Amazônia, né, em cremes, em produtos que têm a ver com toda essa exuberância que a gente tem na Amazônia, ele vai poder contar um pouquinho. E isso foi virando, inclusive, uma profissão, tanto é que, mais recentemente, ele esteve na Unifesp fazendo
uma faculdade, né, foi convidado para participar, que é especificamente das PICs, ou os cuidados integrativos, das práticas integrativas. Quando a gente fala em medicina, existe uma tendência de entender sempre a medicina da forma tradicional, mas para esses povos talvez a medicina seja essa, assim como para os chineses a medicina é uma outra forma, né? Cada um tem a sua forma de medicina. E é interessante que essas pessoas até hoje buscam muito o Josafá para se inspirar e para... Opa, ela está entrando aqui. Pronto, aceitei aqui de novo. Entrar ao vivo. Voltou. Né, para poder buscar essas formas de cura, inclusive de outras tribos. Isso é muito legal. E aí, Jô, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, então, como é que foi essa sua formação, como é que você se tornou um pajé, né, e o que te levou para essa vida, né, e até hoje você seguindo essa vida. Tudo bom, Tainá? Tudo certo? Agora voltou aí? Caiu um pouquinho. Vamos lá. O seu tá escuro, mas dá para ouvir bem. Vamos lá. Tá joia. Então, Jô, eu estava te perguntando, então, como é que foi que você, de repente, né, de um jovem ribeirinho, virou um pajé procurado aí por muitas pessoas? Né, uma coisa que eu não falei, eu queria que você comentasse, sobre dois caciques que fizeram a iniciação com você, que é o Kisibe Kumu e o Baku Sater, né, de quais tribos eles são, né, como é que foi todo esse processo e como é que isso está na sua vida hoje em dia. Vamos lá. Então, boa noite, gente. Agradecer a Deus estar aqui nesse momento compartilhando esse conhecimento. Né? Agradeço muito o pessoal do Amazonas, meus amigos, as abelhas que me ajudam, os Cabebas, os Tulucas, os Sarruapés, São Divina Mestre Bacu e Dessana, de Cuba. Pode falar um pouquinho mais alto, doutor. Está ouvindo? Isso, um pouquinho mais alto. Vamos lá. Tá bom. E meu amigo do turismo também da Amazônia, que sempre me ajuda quando eu venho aqui. Hoje eu estou em São Paulo. Tá bom? Então, a minha vida compartilhando esse conhecimento da floresta, começou quando eu era muito jovem, e eu vi o meu tio, que era curandeiro, em Nova Olinda do Norte, em Rio Madeira. E eu vi ele fazendo um processo de cura. Eu achei muito interessante. Fiquei ligado naquilo que ele fazia e depois eu fui prestando atenção como é que a minha mãe fazia, minha tia, minha família vem também de curandeiros. Então fiquei muito curioso. Daí eu fui, eu fui criado na infância, uma comunidade em Rio Madeira, mas depois, de adolescente, eu vim para Manaus. E dali eu fui conhecendo mais e mais essa medicina indígena, porque em Manaus, principalmente na minha época, nós tínhamos muitos curandeiros, nós chamamos até pescadores de gente pura, são os terapeutas da floresta, que até fiz um trabalho com a Unifesp sobre isso, e fiquei... Essa palavra é curiosa, eu quero repetir aqui, desculpa me interromper. Pegadores de desmentidura. Vocês já ouviram falar sobre isso? Pegadores de desmentidura. Tem também um outro nome que eu adorei, que são os rasgadores, ou rasgadura. Né? O que é isso? Explica isso para a gente, eu já estou entrando já nesse assunto, né? Porque a gente tem várias formas de cura, e talvez as pessoas aqui da cidade nunca ouviram falar de um pegador de desmentidura, né? De rasgaduras. O que é isso, Jô? Conta para a gente aí. Então, geralmente eu era mais jovem, então a gente tinha vários terapeutas da floresta, que hoje tem terapeutas da floresta, são os pegadores de desmentidura, e que a maioria deles costuram rasgadura. O pegador de desmentidura é aquele que coloca... é uma mistura de quiropata com ortopedista e fisioterapeuta. Ele, na selva, como a gente não tem um hospital muito próximo, na maioria das vezes, imagina agora como é que está o Amazonas lá, atravessando essa seca, tá vendo? É muito difícil de se encontrar um hospital. Então, nós encontramos o pegador de desmentidura. A gente tem que agradecer muito, né? Ele é aquele que vai cuidar das suas luxações, né? Uma luxação, a gente chama aí de rasgadura, né? Pode ser um músculo que quando quebra as fibras, né? Eu tenho uma luxação,
Então, a gente pede para esse terapeuta que é costurar a rasgadura. Ele vai fazer uma reza, como se ele estivesse realmente costurando o seu músculo, ele vai colocar no lugar. Assim acontece também com pegadores de desnuntidura. Ele passa um óleo de copaíba, um óleo de andiroba, faz a sua bênção, os olhos são benzidos sempre, e coloca o rosto no lugar, sem utilizar mesmo um raio-x, porque, como eu disse para vocês, né, no interior da floresta é um pouco mais difícil você ter acesso a todo essa atualização que nós temos no hospital. Então, você passa o que você tem, e a mente dos pegadores de desventura é muito mais além do que a gente pode imaginar, de acordo com o estudo que eu fiz também. Tá bom? Apresentou para o pessoal da Unifesp, né, na faculdade, e eu me lembro que eles ficaram impressionados, porque quando a gente fala em medicina da floresta, a primeira coisa que vem à mente são ervas e poções, bebidas, enfim, no máximo uma pomada, né, um plástico, uma coisa assim. Mas quando você fala em trabalhar com músculos, né, com o que seria semelhante a um quiropata ou alguma coisa assim, as pessoas não têm noção que existe também todo esse outro lado, né, que não é só remédios, vamos colocar assim, né, que existe um trabalho físico também que é feito, né, e isso é uma coisa muito bacana, porque eles precisam de todo tipo de cuidado, não é só, né, o remédio em si. E você comentou, inclusive, também das garrafadas, então eu queria aproveitar, né, comentando, falando um pouquinho como é que uma coisa está relacionada com a outra, porque aí sim, né, como é que essas pessoas cuidam do aspecto geral da vida, em todos os aspectos. Né, até os nomes das doenças parece que são diferentes. Né? Você comentou isso uma vez comigo, eu achei muito interessante, as doenças de mulher, por exemplo. Deixa eu só fazer um paralelo, Chico. Eu estava ouvindo ele falando sobre manipulação, e os chipibos têm também uma abordagem assim, eles chamam as massagistas, digamos, de oceiras. É um nome muito bom que mostra realmente você colocando os ossos no lugar, né? Como chama? Repete para mim. Oceira. Coceira. De coçar? Oceira. Não, de osso. Ah, oceira, entendi. Legal, não sabia também. Bacana isso. E a pessoa que faz isso é oceira. É, exatamente. Que bacana. Vamos lá. Então, João, continua para a gente, por favor, né, como é que fica, né, como é que fica unificado, né, na cultura dos Muras e outras tribos da Amazônia. É igual para todo mundo? Como é que funciona isso? Como Paché? Não. Se todas as tribos têm esse mesmo tipo de atividades, isso é geral na região que você está ou é mais específico dos Muras? Não, a maioria, pelo menos, todas que eu conheci até agora, elas conhecem, não quer dizer que tenham alguém próximo, mas conhecem e sabem a importância de tudo isso, né? E eu fui sabendo depois de adulto, já, de jovem, sabe? Mas só passando um pouco sobre a minha iniciação, eu fui, há 25 anos atrás, eu fui compartilhar o meu conhecimento com o Piscilicumo, um pajé que vem da etnia Dessana, que fica na fronteira com Colômbia, a aldeia. E eles tiveram que se mudar, ficar mais próximo de Manaus, por vários momentos difíceis que eles passam, de invasão de terra, e aí nós ficamos nos conhecendo. E então eu fiquei trocando as ideias com ele, trocando conhecimento, e ele achou muito interessante, porque o conhecimento que ele tem da medicina indígena é ele pode se assemelhar em alguns pontos com a etnia Mura, mas em muitos pontos não são conhecidos. Por exemplo, quando ele conheceu o que eu tinha para mostrar, ele pediu que eu ajudasse na cura de uma neta dele que tinha 2 anos e que estava completamente, assim, com todo o corpo cheio de perebas.
as feridas, com pústulas. Então, eu senti naquele momento que eu estava sendo chamado, e aí eu fui, e disse, posso te ajudar, sim, padre, posso te ajudar. E depois, quando ele me trouxe ela, eu diagnostiquei, assim, de imediato, assim, eu vi e disse, eu consigo ajudar, padre. Fico muito feliz, e daí eu trouxe meus remédios da floresta para ele não conhecia, de benzeu. Eu falei como é que utilizava, e daí, depois de 10 dias quando eu cheguei lá, a menina estava curada, ela tinha 2 anos de idade, eu fiquei muito feliz com ele, e depois daí começou tudo, todo o meu trajeto com ele, e depois de 10 anos ele me reconheceu como pajé, eu fiquei muito feliz, até então eu não sabia, porque são diferentes modos de cada um é diferente. Cada iniciação é diferente. Até que o filho dele me deu uma pista que eu já poderia começar. E depois, a pajé Baku, eu não tinha um nome indígena. A minha aldeia, como eu não fui criado na aldeia, fui criado numa comunidade. Meus pais são da etnia Mura e Quechua da Bolívia. Então, eu não tive o nome indígena. E como eu estava sempre com a aldeia Sarruapé é um braço da etnia Saterê Maué, que trouxeram o Guaraná para o mundo, né? Então fiz uma amizade bem profunda com eles. E como eu sempre viajei para São Paulo e chegava lá e nós conversávamos, e eu conto histórias das aldeias, conto nas bibliotecas mesmo, bibliotecas, escolas, compartilho esse conhecimento de medicina indígena. Então ela pediu que os netos dela me dessem o nome, passassem o nome para mim, que é o Eiató. O Eiató significa onça pintada, e ela disse que onça pintada pela minha coragem de vir uma cidade tão grande como é São Paulo. Daí eu fiquei muito contente com toda essa história aí. Porque a gente tem uma ideia, né, pela formação ocidental, que a pessoa faz um curso, se forma e agora virou médico, né? E na realidade é uma coisa que vai acontecendo. A pessoa vai aprendendo, vai se tornando, até que um dia a comunidade te reconhece como médico, né? Reconhece como pajé. Né? Um próprio pajé pediu ajuda, né, para curar a neta dele. Quer dizer, olha que lindo isso, né? É uma formação muito mais natural, né? Diferente daquilo que a gente está acostumado. E é interessante, né, para quem não sabe, o Josafat também é escritor. E toda vez que ele autografa um livro, ele tem essa autorização, vamos dizer assim, ele dá um nome indígena para as pessoas. Né? Então isso é muito bonito, né? Que na realidade é a relação que ele tem com a própria floresta, daquela pessoa com a floresta. Né? Então acho muito bonito esse trabalho, e a forma como ele despontou na sua vida, né? É uma coisa muito bacana isso. E é um autoestudo muito grande, né, Pajé? Exato. Essa parte de você colocar o nome da floresta em cada pessoa, isso é uma importância muito grande para nós, porque cada um de nós na floresta, nós temos um nome. Você pode ser a brisa da floresta, você pode ser o sol, o nascer do sol da floresta. Aí você imagina, tem um vídeo que eu estava assistindo, que o Turitawa Cambeba, o Chau da Cambeba, me falou, estava me narrando isso aí. E vem de encontro ao que todos nós da floresta, nós temos isso, né? Você está vendo aquela árvore? Se alguém cortar aquela árvore, ele vai estar me cortando também. Então, se você tem um nome, você vai lá, ou até às vezes engraçado, mas é curioso, né? Como é que é o teu nome? Aí ele vai dizer, meu nome é Haiti Açaí. Açaí. Porque ele é o açaí, ele é o açaizeiro. Se alguém for lá e queimar o açaizeiro, ele vai sentir isso. Eu tenho um vídeo que está onde o Tuxaua fala isso. Você quer... a mãe natureza, nós todos ali pensando, ela nos dá tudo isso, nos alimenta, e ela não pede
pede nada, só pede que a gente cuide dela. Dá açaí. O açaí, para quem conhece o açaí, ele é o alimento básico das crianças lá, dos curumins, das crianças na floresta. Só para entender o que é isso, nós não temos gado na floresta. O gado, ele não prevalece na floresta, porque a água sobe e desce 12 a 15 metros por ano. Então, é muito difícil você ter gado na floresta. E quando tem, o leite é muito caro. A gente é acostumado com chá de capim-santo, chá de erva cidreira, chá de casca de laranja. E o açaí, como não tem leite, ele substitui todas as vitaminas do leite que nós precisamos. Então, o bebê, a criançazinha, quando tem 6 meses de idade, que é a época mais ou menos que ela desmama, está saindo da mama, ela já pode tomar açaí. Imagina o que é isso. E a mãe, natureza, a gente não tem plantação. Ele nasce no quintal da sua casa. É só a gente cuidar. Então, quando a gente vê isso e entristece muito a gente vendendo a floresta para desmatar, para criar boi. Boi não é da floresta amazônica. Pode ser bonito em outros campos, mas não é da floresta amazônica. E fica queimando tudo o que nós estamos vendo agora. E o que nós precisamos é que a floresta cuide da gente. Para ela cuidar da gente, nós temos que cuidar dela também. Você cuida da sua mãe. Perfeito. Ela cuida de você. Que lindo a gente cuidar. A mãe, a gente fala da mãe natureza, mas se esquece de cuidar como mãe. Né? Que lindo. E Não, outra coisa, João, que você essa fala. coisa do nome, né, é muito forte, porque com isso você também consegue trazer mais realmente essa consciência de que somos continuação da natureza, né? E aí a gente fica mais responsável mesmo por tudo que está à nossa volta, né? A Lê até comentou aqui, é linda a relação dos povos ancestrais com a natureza. Os rios, florestas, montanhas, enfim, toda a natureza é considerada um ser de direito, o que de fato sempre foram. Não só de direito, mas ainda mais de responsabilidade, né? Porque a partir do momento que eu tenho o nome de uma das árvores, eu realmente sou uma guardiã daquela árvore, né? Por direito e de fato. Então, esse cuidado que os povos originários trazem em relação à floresta é algo muito natural mesmo, né? Para cada um. Muito bonito isso. Tem uma história que o Josafá até escreveu no livro dele, que eu acho muito lindo. Quando a gente pergunta, né, o que é a floresta, a maioria das pessoas no Ocidente entendem a floresta como sendo as plantas, as árvores, os animais, mas excluem as pessoas. Né? E os indígenas, eles são a floresta. Eles falam, não é que eu sou parte da floresta, eu sou a floresta. É diferente. Né? E aconteceu, João, eu queria que você contasse essa história, é uma das histórias que está no livro dele, que eu gosto muito, que é de um pessoal, né, não sei, de uma rede grande de televisão que foi fazer um trabalho, uma filmagem, e teve esse acontecimento com os curumins que chocou um pouquinho. Como é que foi o desfecho? Conta pra gente essa história, que é muito linda. A gente conta naturalmente, né? E foi interessante, quando eu contei essa história, foi essa história que abriu as portas para eu entrar na Unifesp. Eles acharam bem curiosos, bem bonitos. E aconteceu assim, a gente estava indo fazer lá na aldeia Sarguapé, que é a do Sapere-Maué, que é a aldeia dos Guaranás, né? Do Guaraná, e com 3 repórteres que iam fazer um documentário sobre a iniciação dos curumins. A iniciação dos curumins é com a formiga tucandeira, ou tocandira. É uma formiga que tem uma ferrada muito forte e eles são acostumados a fazer essa iniciação desde pequenos, desde 8 anos até mais ou menos 14 anos. Né? Quando eles já passaram por todas as fases, são mais ou menos 22 vezes que eles colocam a mão dentro de uma luva feita de palha e daí fazem um ritual, dançam, mais ou menos umas 12 vezes, não, 22 vezes na vida deles. Termina quando tem 14 anos. Mas é 14 anos. E aí, tanto assim.
Vocês já devem ter visto em algum documentário, inclusive esse que eu participei. Então, eu estava levando esses três repórteres que eram da Austrália, da National Geographic. A National Geographic tinha um barco só para eles iam passar 3 dias, e nesses 3 dias lá era um barco com capacidade para 80 pessoas, um barco grande, porém como eles tinham muito material para fazer as filmagens, fazer as edições, então eles queriam um barco grande. Nós chegamos até a aldeia, de Manaus, chegamos até a aldeia, e lá a gente já estava preparado para receber a gente. Nós fomos. Quando nós entramos na aldeia, eles trouxeram, nós éramos 5 pessoas para auxiliar, o cozinheiro, o capitão e 2 tradutores. Quando nós chegamos lá, eles tinham uns aparelhos muito diferentes, né? Que os curumins da aldeia nunca tinham visto. Imagina só, eles nunca tinham visto um microfone de girafa, aqueles microfones bem altos, capta o som de cima. Eles nunca tinham visto aquilo. Eles tinham um condutor de luz solar que ele conduz a luz solar. E como ele estava numa oca, então eles tinham que pegar aonde saía o sol para poder canalizar aquele sol. Então eles pegavam, era como se fosse uma bandeja branca, bem grande, eu não me lembro como é o nome disso. Guarda-chuva, né? Um guarda-chuva assim, e dali ia pegando aquela luz solar e movimentando para onde eles queriam. Os meninos muito curiosos, com todos aquela parafernália, eles tentaram pegar alguma coisa. E a pajé veio e disse para eles não pegarem naquilo. Eles não podiam pegar de maneira alguma. Eles obedeceram, ficaram aí, né? Eu fui curioso. Depois eles terminaram a primeira etapa, foi de manhã. Quando foi meio-dia, nós voltamos ao barco. Tinha um deles que tinha adoecido, ficou doente. O dos curumins ou dos repórteres? Um dos repórteres ficou doente. Eu fiquei preocupado porque a gente estava atendendo eles. E não podia ser comida, né? Comida, eles estavam comendo a mesma coisa, estavam bebendo água mineral, suco, tudo feito para eles ali. Nada de diferente. E todo mundo da tripulação estava bem. Aí os outros 2 falaram para mim que não tinha problema, que eles podiam continuar mesmo com a falta de um, que eles ficavam descansando lá. Aí os 2 voltaram, fizemos a segunda parte da tarde, e depois, no finalzinho, umas 5 horas, aí um dos 2 falou, olha, eu também estou passando mal, eu prefiro não continuar, eu quero ir no hospital. E aí eu fiquei já preocupado, né, com tudo isso. Peguei uma pajé e disse, olha, a gente vai ter que abortar agora a filmagem nesse primeiro dia. Aí ela falou para mim, eu sei. Aí eu fiquei curioso, sabe por quê? Eu sei, vocês estão passando mal, né? Eu sei. Mas pode ir para Manaus e amanhã vocês estão de volta, vocês já vão estar bem. Eu disse, tudo bem. Então a gente foi pro barco. Quando eu cheguei no barco, o terceiro estava doente. Estava todo mundo na rede ali, e eu fiquei curioso. Cheguei no hospital e quando o médico viu, disse, não, isso aqui é desidratação. É só tomar uma água de coco, pegar um soro e pronto. Em meia hora de tomar o soro, o corpo estava os 3 dores. Eu fiquei curioso porque os repórteres National Geographic são acostumados a andar no deserto, andar na África ali, e vieram adoecer de desidratação com a gente, 5 pessoas servindo água mineral, servindo suco todo momento, e os 3 ficaram desidratados. Aí nós voltamos para a aldeia, e quando nós chegamos à aldeia, peguei com a pajé Baku, e disse, nós voltamos. Ele disse, eu sei, tá tudo bem agora, pode continuar. Disse, mas me diga uma coisa, o que foi que aconteceu? Por que eles adoeceram? Aí disse, olha, eu faço desculpa, mas eu digo, não tem problema, só fala para mim. É que os curumins viram que eles trouxeram todos esses equipamentos e que eles não poderiam mexer, nesse equipamento, eles ficaram preocupados, porque aquilo, ele guardava a luz
luz do sol, aquilo captava o som das pessoas, então eles ficaram com medo de roubar a luz do sol, de roubar o som da floresta, e eles começaram a brincar com os espíritos, dos repórteres. Então eu fiquei impressionado porque eu tenho para mim, sim, que os curumins têm uma energia muito grande e que veem coisas que os adultos não veem. São muito importantes numa aldeia. E como eles estavam vendo que os adultos estavam praticamente hipnotizados com toda aquela gente que estava lá, e eles não estavam entendendo muita coisa, começaram a brincar com os espíritos. Foi tudo bem depois. Na realidade, eles ficaram 5 dias, ficaram 2 dias a mais, porque o início era para ficar 3 dias, depois ficaram 5, ficaram amigos. Quem quiser assistir esse documentário está lá, está em inglês, são mais ou menos 5 minutos, 6 minutos. Can you pass the bullet ends test? Can you pass the bullet ends test? Que é o documentário lá da iniciação dos saterês. E essa história está lá no meu livro. Para mim foi muito, muito curioso. E a gente diz, eu tenho aquela coisa, quando a gente gosta de quantidade, não, é uma coisa assim, o coração dos e essa reação foi espontânea, quer dizer, foi uma troca de energia, né? E aí que fez eles adoecerem, quer dizer, será que a gente pode entender dessa forma? Eles não estavam realmente desidratados, né? Foi uma coisa muito mais a nível de energia do que de, né, uma coisa física, né? Uma reação. Só os 3, somente os 3 ficaram doentes, desidratados, mas aqui a gente não fala, na terra dos não índios, a gente fala de mal-olhado, que deixa o... Né? Foi alguma coisa parecida. Mas essa... Jô, voltando um pouquinho para a questão. Olha, o pessoal que quiser fazer pergunta, tá? Se ficou alguma coisa que não ficou claro, podem fazer pergunta. Fica de olho ainda também. É muito importante isso aí. A gente começou falando no assunto e depois a gente não terminou. Eu queria voltar para ele, que é a questão das garrafadas e de uma. A mesma coisa. Isso, das garrafadas e de uma em especial que é o cauim. Para quem não conhece, o cauim é uma bebida fermentada a partir da mandioca. Mas a forma de fazer é muito curiosa. Vou deixar você falar, explicar para eles, porque eu fiquei impressionado, né, do método de produção do cauim. Mas pode falar das garrafadas, do cauim, enfim, que são aí sim produtos, né, remédios, bebidas, enfim, né, dessa forma. Pois é. Especialmente esse acesso que nós temos com o desenvolvimento, né, dos rios, são as nossas grandes estradas. Todo o que nós usamos praticamente nas cidades, ele pode chegar até a floresta também. Ele pode chegar até a floresta. Entendeu? Então, por exemplo, conserva, embutidos. E a gente sabe o quanto é perigoso os embutidos, ou até a conserva em lata, que nem é utilizada mais em muitos lugares. Mas isso, nas comunidades indígenas, em muitos lugares da Amazônia, ainda é utilizado, mas não se, eu digo que chega o desenvolvimento, mas não chega com a receita. Tem muitos casos de infecção estomacal, com bactérias e com casos muito graves, porque eles não sabem como come metade de uma conserva, come metade de um embutido, deixa do lado de fora. A Amazonas é muito quente e isso cria as bactérias e a partir daí gera as infecções estomacais, que é um dos graves problemas que nós temos lá. Oi, pessoal. Boa noite. Organizando. Boa noite. Opa, está chegando, seu Beleza? Se situa aí, já volta aqui com você. Obrigado, seja bem-vindo. Pessoal, primeiro por toda a atenção, mas estava no evento que vai ser muito importante para nós, depois eu posso explicar também, faz parte do Conexões Shipibo. Conexões Shipibo tendo vai ser um lado de caminhos para nós. Anne, quando falar, procura falar um pouquinho mais perto do microfone, que está cortando um pouquinho. Tá?
vim acompanhando você, né, um pouquinho, a chuva aqui, e então acompanhei você e achei muito interessante toda a colocação que o Josafá passou, né, com relação às medicinas, né, esse caminho medicinal que os murás têm, né? Então é muito mais forte as garrafadas, as pomadas, né? Toda essa parte medicinal que ele estava comentando, estava falando agora dos vírus, das bactérias, coisas assim. Se quiser continuar, já para terminar o raciocínio, que eu acho que o pessoal estava, eu que entrei no meio aqui, peço desculpas. Então segue o raciocínio e daí depois eu complemento aqui, tá? Aí eu Obrigado. chego. Mas assim, essa parte, que é uma parte muito grave que nós temos lá no Amazonas, além do que, né, Chico, que a gente não é porque é aldeia indígena que você tem um pajé em cada aldeia. Você não tem. Eu fui descobrindo isso realmente visitando as aldeias. E chegando lá, as mulheres chegavam comigo pedindo garrafada. Então, e foi tão interessante que até chegando de volta a São Paulo, as mulheres também me procuraram aqui depois que eu participei de um programa Mulheres, na TV Gazeta. E um deles que é de uma garrafada poderosa, que a gente chama de as doenças das mulheres, que é feita com o chi amarelo e unha de gato. Ele é um remédio poderoso, muito bom na floresta. Ele trata, um conjunto lá, as doenças que muitas mulheres desenvolvem, como miomas e endometriose. São aquelas doenças que estão no útero, até mesmo infertilidade. Infertilidade também. E aí, só poxa vida, mas isso tem nas aldeias, né? Isso tem nas aldeias, como eu falo para vocês, como nós temos acesso aos supermercados, que são supermercados barcos, supermercados, então tudo que é consumido na cidade grande, nós também consumimos em várias aldeias, só que muitos não sabem como conservar essas coisas, e a partir do momento que você não tem um pajé para desenvolver e diagnosticar os problemas, fica difícil de fazer um tratamento. Então, as garrafadas são muito importantes. Agora, o cauim, ali, os saterê também fazem, é muito conhecido em várias aldeias, com nomes diferentes até, mas tem uns que fazem com 3 dias, até 7 dias, onde somente as mulheres são escolhidas para fazer essa bebida, porque ela é mastigação de frutas. Você mastiga a fruta, e partindo abacaxi, nós temos um abacaxi muito bom na floresta, caju e outros tipos de frutas lá, carambola. Mastiga e coloca em um pote que fica do lado da porta da aldeia. Mastiga e depois você cospe ali dentro, dali, nós chamamos da macaxeira, que aqui é a mandioca, a macaxeira também, e aquilo vai fermentando em 7 dias. Depois de 7 dias, fica uma bebida deliciosa que é servida ali para os homens da aldeia. Esse é o nosso cauim. E também é chamado de caxiri. Muito legal. Ainda ficou faltando uma parte para a gente falar muito importante, que é a parte da ayahuasca e do rapé, mas eu vou entrar um pouquinho agora na outra parte dos chipibos, né? Vamos chamar um pouquinho a Anne para falar, vou chamar a Tainá, inclusive, para apresentar os chipibos, né? E a Anne. E aí depois a gente fecha com essa parte da ayahuasca e das rezas, essa parte mais espiritual, vamos colocar assim. Vamos lá? Boa tarde, então. Bom, Annelise, eu não estou conseguindo enxergar porque aqui ficou todo preto, mas depois a Annelise complementa aí. Mas a Annelise é a fundadora das Conexões Shipibo. Ela já tem feito esse intercâmbio com os Shipibos há algum tempo. Vale a pena compartilhar depois, porque ela já fez algumas imersões longas lá, de alguns meses, né, trabalhando com os Shipibos. Já trouxe também outros maestros, agora vai fazer a viagem com mais um maestro por aqui. E além desse trabalho
trabalho realmente com as medicinas indígenas, ela também é terapeuta, já tem muitos anos aí de experiência também conduzindo pessoas em processos de cura, de expansão de consciência. Então, acaba também agregando, né, esse olhar que ela já tinha e agora realmente todo esse desenvolvimento que ela está passando diretamente, né, com os maestros Shipibas. Super obrigada aí por compartilhar essa história com a gente, Anne. Eu que agradeço, assim, né, por essas conexões, né? E eu vejo, assim, os Shipibas como um caminho, uma palavra que me vem, né, um caminho sem volta, mas é um caminho de sabedoria ancestral, né? Como a Tainá mencionou ali antes, eu trabalhava também com outras técnicas terapêuticas que também vêm da sabedoria ancestral, que eu fui buscar no Peru, né? São técnicas com os cristais, com pedras, né? Muitas vezes as pessoas acham que é muito interessante de ver que essas medicinas ancestrais tá dando eco. Como? Bom, Eu não escutei direito, mas enfim, essas medicinas ancestrais que acontecem, elas... o seu microfone. Tem algum microfone? Eu não consigo ouvir nada. Tirar o meu fone? Acho que não. Eles não conseguem me ouvir direito. Me escuta melhor? Nossa, da eco aqui de novo. Não? Melhor. Então, não tenho alguém com... Só dar uma... Isso aí. Vamos ver se funciona. Tá. Bem rapidinho. Como é que sai? Aqui. Tem um probleminha de som. Procura fechar. Olá, Chico. Pronto. Anne, voltou? Ok. Melhorou? Gente, que passa? Tu tá online? Aí também? Não é daqui. Não sei o que acontece. Alguma sugestão? Tá ouvindo bem? Tá. Eu escuto, mas eu escuto o eco. O eco. O retorno. Agora melhorou um pouco. É. Bom, eu vou ficar me ouvindo de novo. Vamos tirar, senão ficar meio doida.
Então, qualquer coisa vocês façam sinal, tá? Porque daí eu não tô me escutando de volta. Vamos lá. Então, como eu estava comentando, essas medicinas ancestrais, né, essas sabedorias ancestrais, sejam com as plantas, sejam com as pedras, que a minha experiência maior é com as pedras, né? Os cristais, as gemas, né? Existe toda uma sabedoria muito profunda, né? Nós temos um conhecimento muito superficial com relação a isso aqui no Brasil, né? E também as plantas, estudando com eles, eu estou nesse caminho com eles há um pouco mais de um ano, e passo a perceber assim que também nós temos um caminho muito primário, né, com relação ao conhecimento das plantas, da utilidade, do quanto essas plantas podem nos auxiliar. Eu achei muito bonito o Josafá trazendo, né, toda essa medicina através das plantas medicinais, né? E me ocorreu assim um ponto que é justamente o ponto forte dos Chipibos, que é a questão de eles terem as plantas como maestras mesmo, né, professoras. Então, as plantas que ensinam, as plantas que trazem o conhecimento. Então, eles usam também as plantas como uma forma de estudo de universidade, né? E isso é o que mais me chamou a atenção, assim, com relação aos Chipibos, né? Porque o trabalho de curandeiro deles é desenvolvido a partir do uso das plantas. Então, a ayahuasca, ela é uma das plantas de poder, uma das plantas professoras, plantas mestras, mas eles têm muitas outras, né? Até tem um outro vídeo que o mestre fala do Niural, a Tainá outro dia teve a bênção, né, da oportunidade de se conectar com a Ayauma, né, que é uma grande mestra também, né? São plantas que elas ensinam os ícaros de cura, né? Então, são plantas que nos ensinam muito além do que o banho da planta, mas se a gente faz uma dieta adequada, recebe uma canalização bem direcionada por um maestro capacitado, nós vamos muito além do que só o banho, o benefício da energia da planta. Nós entramos uma forma bem grosseira de falar isso, mas é como se nós entrássemos na egrégora espiritual daquela planta, aonde tem os médicos, tem os professores, tem toda uma hierarquia espiritual ali dentro, dentro daquela energia da planta, né? E um maestro curandeiro habilitado, ele consegue te conectar de uma forma muito alinhada, né? Então, isso foi o que mais me chamou a atenção dentro dos Chipibos, né? Eu sou uma pessoa extremamente curiosa. E assim, esse DNA, esse genoma das plantas que trazem todos esses ensinamentos, gente, são como que bibliotecas imensas de sabedoria, de conhecimento, que não tem fim. Então, é muito conhecimento. E aí vai perguntar, tá, mas faz o que com isso, né? Então, quando tu entra na força da ayahuasca, que é o que os curandeiros fazem, quando eles entram na força da ayahuasca, eles olham assim, tá, essa pessoa tá precisando dessa planta. Então ele vai lá, pega aquele conhecimento e através daquela energia ele canaliza na pessoa, direcionando para a necessidade de cura dela. E aí, como ele diz, o mestre diz, né, existem plantas que são básicas, né, que te trazem uma estruturação, o início de um caminho, e existem plantas que são verdadeiros shopping centers, né? Então, o que tu precisa, tem lá, né? Ou seja, é uma gama de informação, uma gama de gente, o que eu tô falando assim, eu sei que parece ser muito louco, né? Mas é um acesso a mundos, a dimensões, a realidades, a linhas de tempo, né? E essas plantas fazem isso.
né? Então, Então, quando tu entra num trabalho num com o trabalho com um curandeiro, esse curandeiro, ele tem acesso a tudo isso e muito mais que ele nem comentou, né? né? Então, eles têm Então, eles têm universos de conhecimento que outorgam a eles a autorização autorização de de fazer fazer a cura. porque Porque eles sabem se isso está lá na vida passada, na vida anterior, aonde que está, você está nessa vida mesmo, né? né? Foi um ano atrás, 2 anos, né? O que gerou aquela... E aí, combinado com essas plantas medicinais, né? né? Nossa, é muito rico. Então, Na verdade, depois eu fiquei pensando, a cura da floresta, né? na verdade, é a riqueza que a floresta nos traz, né? Com os diferentes conhecimentos, diferentes etnias, né? Aqui no Brasil, né, os pajés honrando muito assim Josafá, né? E lá no Peru, os chipibos, né? Essa cultura rica, né? Os xamãs norte-americanos, siberianos, né? Então são diferentes conhecimentos, todos com base dessa riqueza, né? E como o maestro sempre diz, cada pessoa, cada mestre, né, tem caiu Josafá, cada mestre tem a sua forma de trabalho, né, que nem em Iquitos eles usam aquelas folhas, a churupanga, outros chamam de outro nome também, já lá em Pucallpa, em São Francisco, eles não usam, né, é só o poder da voz que é instruído pelas plantas, né? Por todo esse universo que está por trás. Anny, Né, dessas se você plantas puder que falar foram um pouquinho dietadas. sobre essa questão da voz, que eu acho que é uma coisa super importante, que a gente pensa sempre num produto químico, né? E não percebe a importância dos ícaros, né? Que são esses cantos que são feitos. Teve uma coisa muito bacana que eu conheci, né, com vocês, inclusive com as conexões Shipibo, com o maestro Netenke, que foi formado pelo maestro que está vindo aí, né? Que é o pajé, vamos dizer assim, que formou por ele. Que eu achei muito interessante, que mesmo pessoas que estavam em volta, mas que não haviam tomado ayahuasca, simplesmente por ouvir os ícaros, eles acabaram entrando na força e tendo os mesmos efeitos como se tivessem tomado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho por isso, porque a gente pensa muito em uma coisa mecânica, uma coisa material, física, né? E às vezes a coisa energética, o som, ele tem um poder muito mais forte do que a gente pode imaginar, né? E depois, Tainá, por favor, também, né, como especialista em sons aí, pudesse complementar, eu agradeceria. Então, com relação... Eu vou fechar aqui, vou chamar o jogo que ele caiu. Pera um pouquinho. Mas podem ir falando, fiquem à vontade. Tá bem. Então, com relação às pessoas que muitas vezes não podem consagrar a medicina, né? Seja por terem um medo, né? Seja por tomarem medicação, às vezes por terem feito uma cirurgia recentemente, né? E isso é uma coisa que uma pessoa que faz uma cirurgia interna, né, de alguns órgãos, enfim, cirurgia em geral, né, ela precisa aguardar pelo menos 6 meses para consagrar a medicina, né, isso é um cuidado que eles têm. Então, muitas vezes a pessoa quer participar, né, de um ritual com os maestros, né, e elas podem participar, elas não precisam consagrar. Desses últimos, eu passei 60 dias com o maestro lá agora, voltei faz uma semana, né? E eu acompanhei alguns tratamentos lá, onde as pessoas não consagravam a medicina, principalmente pessoas locais. Elas iam para lá, às vezes por 3, 4, 5, uma semana, né, para fazer um tratamento específico, e nenhum dia elas usavam a medicina, né? Às vezes tomavam um banho de planta. Inclusive, antigamente eram só os maestros mesmo que consagravam, né? Exato. Os pacientes participavam sem consagrar, e eles justamente iam direcionando toda a cura pelos ícaros.
Sim. Desculpe, eu estava sem o som, acho que eu entrei. Eu só queria trazer para as pessoas que estão ao vivo, né, que não sabem o que é consagrar, né, a medicina, só fazer essa tradução. Eu também não conhecia, então é importante, né, para as pessoas se situarem. A gente usa um termo específico, né, quando está se falando da medicina, né, em especial da ayahuasca, que é consagrar e não beber a ayahuasca. É isso que a gente está falando. Né? E a ayahuasca, a gente fala também de medicina da floresta, porque não é só a ayahuasca, que é um conjunto já de plantas, mas todo um aspecto muito grande, que na realidade envolve os ícaros, que são os cantos, né, e outros aspectos mais, banhos de preparo, chás depois, não é simplesmente a ayahuasca, por isso essa denominação mais ampla, né? Então, só para deixar o pessoal aí um pouquinho mais situado, né? Vamos lá, deixa eu fechar aqui de novo. Então, obrigada, Chico. Então, complementando ali essa questão da ayahuasca, né, do uso da ayahuasca no ritual, quem toma, quem não toma, né? Antigamente, somente o curandeiro tomava. E aqui no Brasil, também somente o pajé tomava, né? E as pessoas que participavam do ritual, da cerimônia, eram pessoas que iam para se curar, para receber uma cura, né? Só que com o tempo, principalmente, bom, já é no mundo inteiro, né? Que se expandiu, que todo mundo quer tomar a medicina, né? E tá tudo bem também, né? Desde que tenhamos pessoas que realmente saibam conduzir, né? Com muita responsabilidade, com muita seriedade, conhecendo esses caminhos que são muito delicados, né? Diariamente nós escutamos, eu aqui por trás do Conexões Shipibo, tem muitas pessoas que relatam traumas de medicina sem saber que estão com trauma. E aí eu falo, né, porque assim, às vezes a pessoa está muito bem, está com a vida toda organizada, né, tudo fluindo bonitinho, e passa por um ritual onde ela sente que quase que não dá conta, né? E de repente a vida vira de ponta cabeça, né? Entendeu, né? Briga com o namorado, problema de família, problema nisso, problema no trabalho, tipo, dá problema em tudo, né? E a pessoa começa a não entender o que está acontecendo. Só que às vezes a pessoa tá com um trauma. O que é um trauma, né? Às vezes é uma própria desfragmentação, né? Em alguma dimensão, né? Que nem todos os facilitadores de medicina alcançam para poder ajudar aquela pessoa. Então, algumas pessoas têm algumas situações adversas na vida, outras iniciam com crises de ansiedade, crises de pânico, uma infinidade de outros problemas, né? Que isso também é em função de traumas dentro da medicina, né? Como é que cura isso? Eu já passei por uma situação dessas também, né? E quem me ajudou foram os maestros Shipibos, né? Então, de saber que não é necessário buscar por medicação para remediar um problema que aconteceu dentro de um ritual, mas sim se pode buscar um curandeiro, né, que saiba realmente lidar com isso e vai te ajudar a voltar ao teu estado normal, né? Então, assim, é necessário este conhecimento mais aprofundado aqui no Brasil. Eu comecei falando isso assim, pela superficialidade que nós temos de conhecimento, e aí entrando do porquê da necessidade de profissionalizar esse conhecimento, né? Ou seja, o pessoal se especializar neste conhecimento, porque essas sabedorias ancestrais, tanto das plantas quanto dos cristais, gente, eles nos ofertam uma maravilha, é muito fantástico tudo que essa natureza nos... É uma riqueza muito grande, né? Uma riqueza espiritual, uma riqueza de desenvolvimento, riqueza pessoal, que essas plantas nos oportunizam, e elas merecem o nosso respeito, o nosso cuidado para preservar essa medicina, né? Porque os problemas em condução de medicina, com o tempo, podem inviabilizar, né? Então, isso seria uma pena muito grande, seria uma perda da humanidade muito grande. Então, nós precisamos cuidar isso, né, para que seja
realmente uma boa condução, né? Então, de buscar nesses povos originários, nesses povos que realmente trazem essa cultura forte, né? Buscar com pessoas que são reconhecidas como curandeiros, né? E pessoas que têm conhecimento profundo mesmo com essas medicinas, de buscar essa ensinança, né? De buscar conhecer como é que funciona. E esse é um dos motivos pelo qual existe Conexões Shipibo, né? Então... E às vezes você falou uma coisa quando a gente estava conversando na preparação da live que, assim, para mim foi muito marcante. Eu queria que você trouxesse isso de novo para as pessoas, porque muitas pessoas não sabem que existem diferentes tipos de ayahuasca, diferentes, onde pode falar fórmulas. Sim. Você tem ayahuasca amarela, vermelha, negra, enfim. E às vezes as pessoas não sabem disso. Às vezes ela tomou alguma coisa ou escutou alguma história e era referente a um tipo de coisa e para ela não era apropriado aquela e sim uma outra. Da mesma forma, a composição das duas plantas que fazem ayahuasca, que separadas não dariam nenhum tipo de efeito, mas justamente na proporção adequada, né, que é a chascona e o jagube, que é um cipó e uma folha, que eles vão, então, se forem na proporção apropriada, dar um tipo de efeito que se deseja. E para isso o cara tem que estudar, tem que aprender, tem que ter muita tarimba. Mas qualquer um que pode chegar lá, vamos fazer uma ayahuasca aqui e pronto, que pode realmente gerar um trauma, pode gerar um problema muito grande. Para isso, esses mestres, né, vêm estudando isso e praticando e aprendendo primeiro muito com eles próprios, para depois, então, aplicar isso nas pessoas. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa formação, em especial do Dom Mateu, que é a pessoa que está vindo ao Brasil, e vai ser um prazer muito grande poder receber ele aqui, né? E como é que então ele trabalha com isso, né? E até inclusive, que eu acho que é muito lindo isso que você falou para a gente, ter a sabedoria de quando usar e quando não usar, né? Que é muito fácil, então eu tenho que usar esse remédio. Não, às vezes o caminho é outro, né? E essa sabedoria é muito importante. Exato. Então, com relação à ayahuasca, gente, eu não sou uma grande especialista com relação a isso, tá? Então, assim, dois tipos de ayahuasca que o Mateu comentou comigo, né? Dentro da visão deles, tá? Que é a ayahuasca amarela e a ayahuasca negra, tá? São esses dois tipos que eu vou comentar. Aqui no Brasil a gente conhece a esmeralda, o ourinho, e enfim, tem uma infinidade de nomes, né? Mas eu vou falar basicamente da ayahuasca amarela e a ayahuasca negra, que são os dois tipos que eles comentam muito. Existem outros tipos? Sim, existem, mas eu realmente não sou especialista nisso, né? O que eu posso comentar é que a ayahuasca amarela é uma ayahuasca de trabalho, né? Que é a ayahuasca que os maestros shipibos gostam de trabalhar. Por quê? Ela é uma ayahuasca que ela te dá força de trabalho. Então, tu vai ali, toma a ayahuasca, desenvolve o trabalho à noite, naquele trabalho ali, terminou o ritual, terminou a cerimônia, acabou a força, né? Você pode, no outro dia você está bem, como se não tivesse tomado nada. E existe a ayahuasca negra, né? Que pelas vezes que eu consagrei no Brasil, que foram 10 anos, né? Eu acredito que nós usamos muito da negra aqui no Brasil. Que é uma ayahuasca que tu toma num dia e tu passa 3, 4, 5, às vezes até uma semana sentindo a força, sentindo que tu não tá ali 100% na tua presença, né? Então, por isso que nós chamamos muito a atenção com relação a trazer, o maestro está trazendo, né? Na verdade, estamos trazendo essa medicina, né? Porque vai ser uma medicina para trabalho. Então, isso nos oportuniza também trabalhar durante a noite, no outro dia, entre semana, né? Com cerimônia entre semana, e no outro dia a pessoa vai estar normal para ir trabalhar, né? Ela não vai estar bem afora, assim. Né? Então, esse é um ponto importante com relação à ayahuasca. E com relação às pessoas que tomam, que não podem tomar, elas não precisam tomar. Elas vão se beneficiar, se elas forem numa cerimônia, elas vão se beneficiar dos ícaros, né? Que através desses ícaros tem toda aquela força de shopping center que eu falei para vocês, né?
shopping center das plantas, né? Com hospitais, com tudo mais, né? Então, toda uma força de conhecimento, de sabedoria ancestral, esses ícaros trazem, né? A força de cura, são ícaros de cura, que na hora o maestro vai estar recebendo esses ícaros, né? Para cada participante. Então, não são ícaros, até isso é um detalhe bem interessante, que ele sempre diz, né? Maestro que é curandeiro, né? Curandeiro de verdade. Se tu pedir para ele cantar durante o dia, ele não sabe cantar. Que legal. Porque quem dá o canto para ele é a planta, né? E é só durante a cerimônia. Por isso que eles tomam a ayahuasca. Porque a ayahuasca que vai gerar esses caminhos com as outras plantas que vão fazer o download dos cantos na hora, né? Para a pessoa o que ela precisa. Então, se é uma pessoa que tem uma depressão, uma ansiedade, alguma coisa, e ela falou, olha, maestro, eu quero trabalhar isso, o maestro vai estar trabalhando com ela nas causas dessa depressão, dessa ansiedade, e ela não precisa tomar a ayahuasca, né? E nos retiros, eu normalmente recomendo que as pessoas vão para os retiros, essas pessoas que têm questões mais físicas, mentais ou emocionais, né? Porque no retiro elas vão ser beneficiadas com os banhos de plantas, né? Então, ele vai estar trazendo plantas adequadas para, seja depressão, seja ansiedade, seja as causas que a pessoa estiver escrevendo ali na nossa ficha, né, que nós pedimos. Também vai estar sendo beneficiada com uma outra planta que tomamos de manhã, cedinho, que é o tantirol. E o maestro disse, eu vou colocar outros segredos junto, né? Eu disse, maravilha, né? Porque ele sabe o que ele está fazendo. Então, ele vai trazer uma mistura de plantas medicinais para equilibrar o mental, né? Porque às vezes nós passamos, nossa, a semana enlouquecendo com o trabalho, com isso, com aquilo, né? Não alcançamos acalmar nossa mente para realmente sentir o nosso coração, sentir o nosso ser, né? Para nos conectarmos com a nossa própria natureza. Então, o maestro ele vai estar trazendo essa planta para tomar, para que a gente possa acalmar a mente e harmonizar as emoções. Porque só a partir daí a gente vai conseguir realmente trocar o fluxo, né? Fazer essa grande transformação. Então é um combinado de ícaros de cura, banhos de planta e a toma de planta, né? Esse combo eu acho que é muito especial, assim, né? E pela condução do Mateus, gente, o Mateus, se eu for falar dele, eu sou uma pessoa assim, ó, que admiro muito o trabalho dele. Porque ele realmente, nesses 60 dias, na verdade, na primeira semana que eu estava lá, ele me impressionou demais. Eu tenho 10 anos de caminho, né, com a ayahuasca, já fazia trabalhos de cura. E eu fui buscar eles justamente para fortalecer essa minha natureza curandeira, né? E já estava há um ano, deixa eu ver, durante um ano eu fiz duas imersões, enfim, eu fiz praticamente 6 meses de trabalho com os outros maestros, né? E esses últimos 2 meses que eu passei com o Mateus lá, com o Mateus, ele ressignificou tudo aquilo que eu imaginava sobre medicina, né? Não é à toa Em termos de que ele é considerado o mestre dos mestres. Exatamente. Ele que ensinou todos aqui, tem um conhecimento aí, uma humildade, inclusive, maravilhosa. Exatamente. Eu queria aproveitar, antes de a gente entrar, inclusive, desculpe o corte, Anne, fazer uma propaganda, né? Ele está vindo para o Brasil aqui no mês de novembro, vai ser vários lugares no Brasil, próximo a São Paulo tem alguns lugares, em São Paulo, na cidade de São Paulo, mas também Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, quem tiver interesse, depois entre em contato com a Anne através do Conexões Shipibo, que ela vai passar para vocês. Um dos espaços, se eu não me engano, também é no Tainaporá, né? Que é o espaço da Tainá, mas parece que já está lotado, não sei se é isso, né? Sim. Já está. Enfim, então corram, né? Alguns lugares já está difícil, mas então quero fazer esse convite a vocês, quem quiser conhecer, quem tem essa curiosidade, e passar para a nossa rodada final. Então,
Convidar, então, o Josafá para falar mais um pouquinho. Você falou, Jo, e eu quis deixar justamente para o fim, né, e agora vamos falar um pouquinho dessa questão do som. A gente falou tanto da matéria, né, vamos falar agora uma coisa um pouco mais abstrata, né, como é que ficaria... Você falou muito das rezas, né? Qual é a diferença, por exemplo, de um remédio, de um tratamento com reza e sem reza? Qual é a importância para eles, né, de colocar esse sentimento, de colocar isso? Né? E aí já engato depois a pergunta, né, para Anne também, e para a Tainá também, como sound healer, né, como uma pessoa que trabalha com o som, como que isso influencia? O que é que está por trás aí dos sons, né, das palavras, para inclusive chegar na cura, né, com isso? Jô, com você. Tudo bem? Dá para ouvir aí? Perfeito. Tá bom. Vou fechar o meu, tá? Então, quando nós falamos da reza ali, ela entra em todos os tipos de rituais. Todos eles envolvem a reza. Tá? Essa reza é muito importante. E quando eu venho para a cidade, eu vejo que muitas famílias ainda continuam com isso. Algumas já perdem, tá? Mas a bênção, quando o produto é benzido, quando eu falei para vocês, eu compartilhei com o mestre lá os olhos que ele não conhecia e falei para ele, aí eu sou da sua bênção, que eu sei que vai ficar tudo certo. Porque cada um tem o seu benzimento, cada um tem a sua oração. Eu ficava muito curioso quando a gente tinha... Cada espaço tem suas particularidades, né? E lá nós temos também um nome bem diferente, eu acho que não é muito conhecido, mas chama de tirador de espírito. Já ouviram falar nisso? Que é o exorcismo. É acometido de alguns males, alguns maus espíritos. Isso também acontece nas aldeias, tá? O pajé, às vezes, se ele está muito entusiasmado também, o espírito pode sair, pode penetrar nele, então ele tem que tomar cuidado de vir, às vezes, com alguém do lado dele, porque às vezes o problema pode ser muito maior do que a gente imagina. Mas eu vi pela primeira vez também uma tiradora de espírito e as rezas muito fortes com os ramos, e eu fui percebendo isso, que nós temos essa força na nossa reza, no nosso pedido, na nossa oração, e mesmo de longe, muitas vezes mesmo de longe, tá? Então, o pajé, o curandeiro que conhece esse poder, todos conhecem, né? Ele pode colocar de longe mesmo, né? E o que como conversava muito comigo sobre isso, né? Não, eu consigo. Onde tiver, ela vem comunicar comigo, eu sei, eu conheço, eu envio o poder, tá? Então, esse é algo que a gente tem que desenvolver. Então, quando eu vejo que o mestre está vindo de tão longe para compartilhar isso aqui com a gente no Brasil, né? Eu digo, somos os escolhidos aqui, porque esse é um problema, não sei se vocês viram, que nós temos em muitas aldeias. Nós não temos pajé em todas as aldeias, e nós temos até o sentimento, sabe? O conceito, e isso precisa ser desenvolvido. Quem sabe você não pode ser algum também para compartilhar esse conceito, para compartilhar o bem, né? Para compartilhar o bem. Então é importante isso que o mestre está fazendo, que é compartilhar o bem. É só isso. Obrigado. Muito bom. Vou aproveitar para já compartilhar um pouquinho, então, sobre som. Na verdade, o som é uma vibração que a gente também pode considerar como um estímulo físico, né? Então, quando a gente recebe uma vibração no nosso corpo, isso vai afetar o nosso corpo físico também. A gente sente isso dentro das nossas células, né? Então, essa pergunta do Chico em relação à reza me traz uma reflexão muito grande também em relação ao sound healing, porque, na verdade, o sound healing, então, é a cura pelo som,
Então, a gente usa sons muito harmônicos para ajudar nesse reequilíbrio da pessoa, e é o que eu vejo também em relação aos ícaros, né? Então, os ícaros são direcionados para a gente nesse sentido de realinhar mesmo todos os nossos corpos, né? Quando a gente fala em chakra, por exemplo, em campo energético, a gente consegue medir como que estão os chakras antes e depois de uma sessão de sound healing. Então, a gente vai direcionando sons específicos para fazerem esse realinhamento. Mas qual que é a diferença, né, entre receber um banho sonoro voltado para a cura e colocar esse som aqui no meu fone de ouvido e, enfim, só eu ficar aqui paradinha? É justamente a questão da intenção, Chico. Então, o que torna um som curativo, digamos, é a intenção, né? Então, você conseguir colocar a intenção no que você está direcionando ali de frequência sonora mesmo. Então, a questão da reza traz essa questão da intenção, traz também uma conexão espiritual, né? Que daí cada um dentro da sua crença traz isso muito forte, né? Então, eu vejo que esse trabalho com o som num ambiente terapêutico ou numa cerimônia com os ícaros acaba juntando essas duas coisas, né? A intenção de cura e a oração mesmo, né? A conexão espiritual, assim. E outro comentário aí em relação aos ícaros, que realmente, assim, é muito bonito de você entrar numa cerimônia também sem tomar ayahuasca e receber os ícaros, porque você também consegue sentir mesmo o quanto que eles estão ali trabalhando no seu realinhamento, mas na hora que você está na força, isso é, obviamente, mais fácil de perceber, né? Porque daí a gente também está num processo ali de expansão de consciência. E aí, quando a gente fala, então, dos ícaros nos realinhando, eu acho que isso é o que traz mais sentido e valor pela questão da palavra mesmo, né? Do maestro. Inclusive, quando a Anne estava fazendo algumas divulgações do trabalho, ela tinha escrito mestre. Eu falei, Anne, não, mantém maestro, porque é justamente essa leitura que eu faço, né? Uma cerimônia Shipiba é muito parecida com uma sessão de sound healing nesse sentido. Somos todos instrumentos, porque tudo que vibra emite um som, então nós também somos instrumentos musicais, e aí às vezes a gente precisa de um maestro para nos realinhar, ou seja, para afinar o nosso próprio instrumento sonoro, né? Então a palavra maestro traz também essa relação dos ícaros realmente nos colocando, nos reordenando, né? Nos afinando cada instrumento nosso. E o maior instrumento de sound healing que existe é a voz, né? Isso também é muito bonito, assim. Eu trabalho com tigela de cristal, você pode comprar a tigela de cristal mais cara que existe, com um cristal mais caro que existe, não vai substituir o poder da própria voz, né? Então, é bem bonita essa relação aí com os ícaros. Super obrigada aí pela conversa toda, pela participação aqui. Vai ser um prazer receber o maestro agora aqui em novembro. E aí, como o Chico respondeu, sim, aqui as vagas já estão esgotadas, está com fila de espera. Mas eu acho que no dia 7 ainda tem algumas vagas para quem quiser. Acho que vai ter que dar uma corridinha aí. Obrigada. Pro retiro, acho que ainda tem, né, Anne? Pro retiro Acho ainda que sim. tem algumas vagas. Enfim, a gente vai ver, conforme for, a gente abre o outro, a gente vê o que dá para fazer com essa agenda aí. Vamos ver, mas quem tiver interesse, procura, porque ele está sempre vindo, as conexões Shipibos estão sempre trazendo coisas novas. Queria ouvir as palavras da Anne, depois eu tenho uma coisinha para comentar também, para a gente ir encerrando. Já estamos há quase 2 horas aqui, acho que passou. Então, queridos, com relação ao poder da voz... Me escuta? Sim? Sim. Tá, beleza. Então, com relação ao poder da voz ali, né? A questão das rezas que o Josafá trouxe, né? Essas rezas de exorcismo. Gente, eu assisti muita coisa lá nesses 60 dias. Né? E quando o Josafá estava comentando ali, eu lembrei de um caso, né? Porque juntando os assuntos, né? A mente da gente é muito incrível, que ela vai juntando as coisas, né? E vai trazendo os exemplos. Que isso é um ponto muito interessante também, a questão de tomar medicina em casa, né?
que tivemos um caso lá, que eu acho que vale a pena comentar para que estejamos todos atentos ao que está acontecendo, né? Porque hoje em dia se compra ayahuasca até no Mercado Livre, né? Então é complicadíssimo isso. E por que é complicado? No caso, esse irmão, ele comprou medicina de um irmão, que inclusive eu conheço, né? E não importa, né? Ou seja, era uma pessoa de confiança, né? E ele começou a tomar essa medicina acho que iniciou em janeiro, e de repente abriu uma coisa muito, eu não vou falar a palavra assim, mas muito medonha mesmo, né? E ele tomava medicina e aquilo acontecia de novo, e tomava medicina e acontecia de novo, e ia num lugar e acontecia de novo, tipo, eu tava ali. E ele acabou indo lá pro maestro, e aconteceu o quê? O que o maestro viu? O que estava acontecendo? Medicina batizada, né? Com plantas de poder, né? São as plantas mestras. E plantas mestras também têm o lado positivo e o lado negativo. Só que como não tinha uma boa canalização, uma boa orientação, ele se conectou com o lado escuro dessas plantas. Eram 5 plantas, gente. Então, ele tomou durante 6 meses e abriu todo o lado escuro de 5 plantas. Como se não bastasse, essas 5 plantas, esse lado escuro da planta, abriu uma memória de magia negra que existia na família. Eu estou falando extremamente louco, assim, né? O maestro mesmo disse assim, gente, eu não tinha visto um caso assim. E eu disse, olha, maestro, lá no Brasil é possível que tu encontre muita coisa, porque as pessoas tomam medicina batizada sem saber que está batizada, né? Então, isso é um problema muito grande, porque as pessoas entendem que a ayahuasca é para se curar. Sim, é para se curar, desde que tu tenha um bom médico contigo, senão ela vira um veneno, né? Automedicação em qualquer aspecto. Uma automedicação é sempre perigosa, né? Então, assim, trazendo o aspecto da ayahuasca, o aspecto da reza, a reza forte, o exorcismo, né? Então, assim, por isso que eu digo, eu vi muita coisa lá. E foi muito bonito. Você falar isso, porque às vezes a gente pensa assim, eu não preciso do médico, não preciso daquela benzeção toda, não preciso do som, de uma oração de alguma coisa, só o remédio já vai fazer o efeito. Deu no que deu, né? Exatamente. Então, quer dizer, assim, não é à toa que existe toda uma sabedoria por trás e que as coisas todas estão relacionadas. Né? Então, isso é fantástico. Né? E, acima de tudo, eu acho que a Tainá resumiu com uma palavra, que é intenção. Né? E a intenção que está por trás. A gente está chegando já no nosso final. Só tem um detalhe. Uma coisa que eu acho assim, só deixa eu te interromper um pouquinho. Porque, desculpa, assim, vai lá. A intenção de quem sabe o que está fazendo com as ferramentas que está trabalhando. Porque Exatamente. esse irmão, ele tinha uma boa intenção. Ele tinha a intenção de se curar. A intenção era boa, né? Só que ele não sabia. Exatamente, ele não sabia qual era a ferramenta que ele tinha na mão, que era uma ferramenta batizada, e não tinha um conhecimento aprofundado de rezos, de cantos, não sabia fazer uma reza para poder direcionar e alinhar essa medicina, né? Então, assim, a intenção era muito boa, só que a base não sustentava o objetivo final, né? Tipo, ele não tinha como construir algo ali, né? Então, que legal. É importante. Assim, a gente escuta falar muitas histórias, tanto positivas como negativas. Eu, pessoalmente, tive histórias maravilhosas, tive uma experiência maravilhosa, porque fui buscar realmente uma pessoa que tinha todo um cuidado. Não é simplesmente você chegar e sair fazendo qualquer coisa. Com o maestro, né, Shipibo, que a gente fez a primeira vez, tinha todo um cuidado. Uma semana antes já tinha todo um preparo, com dietas, com banhos. Né, você, antes de
de ir para a cerimônia, você já tinha um banho para acalmar o seu espírito. De manhã, depois que você fazia a experiência noturna com a ayahuasca, você tinha também todo um chá para você relaxar. Ou seja, não é simplesmente uma coisa que acontece, ponto. Existe todo um preparo, né? E durante toda a cerimônia, claro, né, me lembro que você até comentou com a gente que no primeiro dia ele foi muito mais cuidadoso, porque ele queria primeiro conhecer todas as pessoas que estavam ali, queria entender, queria sentir as energias, para depois então poder um pouquinho além, né? E isso já é bacana a gente falar sobre isso, porque tem a diferença, né, de uma cerimônia única e de todo um trabalho, né? As pessoas que foram para lá para a floresta, que ficaram 15 dias, você consegue fazer um acompanhamento e um trabalho muito maior, né? Então é interessante a gente entender que não é uma coisa mágica, né? É um processo cuidadoso, né, com profissionais que realmente sabem o que estão fazendo, né? Então acho que isso é muito importante. Tainá, tem algumas perguntas? Como é que a gente está aí? Se viu se tem alguma coisa? Você tinha feito uma da Alessandra, parece. Tá Tem todo comentários os outros, mundo né? curtindo aí, meio quietinho. Tudo Legal. Se alguém tranquilo. tiver pergunta, então, por favor, né, fiquem à vontade. Fiquem à vontade, então, inclusive, para adicionar aí tanto o Josafá, como a Anne, como a Tainá, que são terapeutas e conhecem muito desse trabalho, cada um dentro de uma linha diferente de trabalho, mas que trabalham com a cura. Não é o meu caso, né? Então, né, eles aqui, mas também sejam bem-vindos aí no nosso canal. Queria agradecer de coração a presença, né, do Jô, que veio da Amazônia recentemente, está chegando, está em São Paulo agora, em Santos ou em São Paulo, não sei onde é que ele está, cada hora ele está num lugar, mas está por aqui, daqui a pouco ele volta para a floresta, vai para lá. Ele não comentou, mas as pessoas de várias tribos chamam ele, olha, a gente está precisando que você volte, que venha fazer as coisas. Então, acho muito lindo esse trabalho, né, das pessoas estarem se reconectando. Eles até hoje têm condições, como você falou, né, Jô, de ter acesso a outro tipo de medicamento, mas eles querem a medicina da floresta. Eles procuram e valorizam isso. Então, isso é muito lindo, né? E no caso da Anne, está trazendo isso lá do Peru para a gente, é um privilégio muito grande, um mestre tão especial como o Dom Mateu. Então, muito obrigado, Anne, pela presença, está trazendo ele para cá. Se Deus quiser, a gente vai estar junto aí, né, podendo conhecer melhor, mais de perto, o Dom Mateu e outras pessoas. E a Tainá também, já estive lá no espaço dela, um espaço maravilhoso, né, pertinho do SEAS ali, né, em São Paulo, é um espaço muito bacana. E é isso, da minha parte, então, queria muito agradecer e queria terminar com uma coisa, e depois passo a palavra para vocês para a gente encerrar. Quando você falou, sabe, Tainá, da intenção, me lembrou uma coisa muito linda que veio à cabeça, que é o som Om. O som Om, para quem não sabe, é o som da criação do universo. E atrás desse som existia a intenção de Deus na criação, né? Então, desde o início, a gente estava ligado ao som, né? E esse som hoje, ele é representado nos chakras, a gente vê de outras formas, mas a presença divina, ela está em todos nós desde o início da criação, não só do ser humano, mas de toda a humanidade, tudo que existe, todo o universo, né? Então, para vocês entenderem um pouquinho da força disso que a gente está falando, né? Não é qualquer coisa, é simplesmente a criação de tudo que existe, né? Então, por favor, gente, fiquem à vontade, quem quiser encerrar, da minha parte é isso. Vamos lá, Jô? Bom, gente, obrigado pela oportunidade aí de compartilhar a floresta com vocês também. E obrigado por receber toda essa energia, tá? Nós somos os igarapés, né? Nós somos os igarapés que alimentam esse grande rio. Eu costumo falar aí sobre o que cada um de nós representa aqui na floresta, né? Então, fiquem com Deus, com Tupana, e um abraço a todos. Obrigado, Jô. Valeu, obrigado pela presença. Tainá? Só agradecer mesmo, né? Falar gratidão. Arro, que é mais utilizado aqui pelos povos originários, e Iraque, que é lá pelos chipibos. Boa noite. Obrigado mesmo, Tainá. Anne? Oh, queridos, eu de todo o coração, assim, eu super agradeço, né, vocês, os três, né, e agradeço cada um que teve a oportunidade de estar passando nessa live, assim, de dar um tempinho para nos escutar aqui, né, e para nós é muito importante disseminar um pouquinho do que a gente tem aprendido. Na verdade, a gente não aprendeu nada, né? Porque tem tanta coisa que a gente nem imagina. Mas, assim, um pouquinho que a gente pode partilhar, né? O Josafá já tem um caminho muito maior, né? Nasceu lá, né? Então,
é diferente, né? Eu estou transmitindo alguma coisa que eu tenho aprendido, e, enfim. Agradeço muito, assim, né, pela abertura de coração de vocês, por estarem conosco aqui. Agradeço ao Chico também, que fez um excelente como mediador, né? Então, assim, nossa, vi muito lindo. Gratidão, Tainá, gratidão, Josafá, né? Gratidão a essas conexões, né? Que são diferentes caminhos, mas todos nós não temos diferenças, né? Apenas diferentes caminhos, né? Então, nós temos um propósito em comum, que é um caminho espiritual saudável, né? Então... Esse nome nunca fez tanto sentido, né? Conexões Shipibo. É isso aí, somos todos conectados, somos todos um. Então é isso aí, pessoal. Beijo a todos, obrigado, até uma próxima. Quem tiver interesse, fala com a gente por aí. Tá, salva para nós ali, por favor. Vou sim, vou salvar. Como é que eu faço isso aqui, mas eu vou tentar. Vamos lá. Obrigado, Chico. Valeu. Valeu, Ju. Obrigado, Tainá. Obrigado, Anne. Beijo a todos. Obrigada, boa noite. Beijo. Tchau, vocês aí.